convido você, se tiver com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler apenas 2 versículos. O primeiro deles está em Lucas 24, versículo 27, e o segundo está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Lucas 24, 27 diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E 2 Timóteo 3,16 diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Em 2020, na Igreja Bíblica Brasileira em São José dos Campos, nós completamos a leitura anual de toda a Bíblia. Nós iniciamos em 1º de janeiro, lendo um capítulo do Novo Testamento e 2 capítulos do Antigo Testamento por dia. Desses capítulos do Antigo Testamento, a gente começava um de Gênesis e outro de Salmos e Provérbios. Salmos e Provérbios têm 181 versículos, né? Da metade do ano, lendo um por dia. Então, nós encerramos o Novo Testamento em meados de setembro, já que o Novo Testamento tem somente 267 capítulos, então, mais ou menos na metade de setembro, nós encerramos o Novo Testamento. E de lá até o final do ano, então, nós lemos apenas o Antigo Testamento do livro de 1 Samuel, onde estávamos em setembro em diante. Para algumas pessoas, a leitura do Antigo Testamento pode ser bastante desafiadora, seja em função da descrição minuciosa dos pormenores da lei de Moisés, seja pelas várias listas de genealogia que nós encontramos no Antigo Testamento, ou ainda pela referência a cidades e lugares dos quais a maioria das pessoas não tem a menor ideia de onde ficavam, ou ainda porque as histórias do Antigo Testamento e as mensagens e profecias muitas vezes envolvem um pano de fundo histórico e cultural que são completamente desconhecidos da maioria das pessoas também hoje em dia. Quando se refere ao Antigo Testamento, a atitude dos cristãos hoje muitas vezes se divide entre 2 extremos. Primeiro, há aqueles que não gostam do Antigo Testamento, sentem dificuldade de ler o Antigo Testamento. Na maioria das vezes, essas pessoas restringem sua leitura dos 39 livros que compõem o Antigo Testamento, as histórias do livro de Gênesis, a saída do povo de Israel, que está descrito no Êxodo, também algumas porções dos livros históricos, especialmente aquelas que falam de grandes livramentos e milagres da parte de Deus, e Salmos e Provérbios, que a maioria das pessoas também gostam e leem. Mas realmente esse grupo de pessoas não se sente bem ou não tem prazer em ler o Antigo Testamento, prefere ler apenas o Novo Testamento. A segunda atitude que nós temos também, que é oposta, exatamente oposta a essa, é representada por cristãos e igrejas que querem aplicar literalmente o Antigo Testamento à igreja, sem fazer qualquer distinção entre aquilo que se aplica a Israel e aquilo que se aplica à igreja. Porém, esses 2 extremos, eles devem ser evitados, eles precisam ser evitados. E nós vemos isso, por exemplo, em Atos, onde lemos que quando os gentios começaram a se converter, inicialmente a igreja era formada apenas de judeus,
mas quando o evangelho começou a ser pregado aos gentios e os gentios começaram a se converter, muitos judeus da igreja primitiva queriam obrigar esses novos convertidos gentios a se circuncidarem e a obedecerem a todos os mandamentos da lei de Moisés, né? Então, esses judeus olhavam para esses gentios e pensavam que eles deveriam se circuncidar como eles próprios judeus, em obediência à lei, e deveriam obedecer todos aqueles mandamentos que estavam na lei de Moisés. Paulo escreveu Gálatas especificamente para ensinar que isso estava errado. E Paulo ainda também abordou essa questão em várias das suas epístolas. Finalmente, no livro de Atos, a igreja fez um concílio para debater essa questão e a igreja entendeu, sob a direção do Espírito Santo, que os judeus, ou que os gentios que se convertessem a Cristo não estavam obrigados a cumprir a lei, a obedecer à lei de Moisés. Por outro lado, nós lemos que depois da sua ressurreição, Jesus começou a explicar aos seus discípulos como todas as escrituras falavam dele. Foi esse texto, esse versículo que nós lemos em Lucas, capítulo 24, verso 27. Desde o livro de Gênesis até os profetas, diz o versículo. Ora, essa expressão de Gênesis até os profetas é uma maneira de dizer todo o Antigo Testamento. Então, o que Jesus estava mostrando para os seus discípulos é que todo o Antigo Testamento fala, na verdade, dele, não é? E Jesus foi explicando e mostrando isso aos seus discípulos. O segundo texto que nós lemos, em 2 Timóteo 3,16, nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça. Quando Paulo escreveu isso, ele estava falando das Escrituras do Antigo Testamento, porque na época que Paulo escreveu 2 Timóteo, o Novo Testamento ainda não estava formado, pois ainda estava sendo escrito, né? Então Paulo diz que a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil, ele realmente estava se referindo ao Antigo Testamento. A Bíblia que os apóstolos e os primeiros discípulos liam inicialmente eram também as escrituras hebraicas, que correspondem ao nosso Antigo Testamento. Porque no início da igreja não tinha nenhum livro do Novo Testamento. Quando Jesus deixa seus discípulos em Jerusalém e sobe aos céus, não existia nenhum único livro que hoje compõe o nosso Novo Testamento, que foram sendo escritos apenas com o passar dos anos e das décadas. Por isso que praticamente todos os livros do Novo Testamento citam o Antigo Testamento, tanto porque os autores desses livros, das epístolas, dos evangelhos, de Atos, eles queriam comprovar, por meio das escrituras do Antigo Testamento, que os seus ensinos, né, tinham base naquilo que Deus havia falado, naquilo que estava escrito nas Escrituras, como para demonstrar que a pessoa e a obra de Cristo, assim como a própria igreja, eram o cumprimento das profecias que Deus havia dado para os profetas no Antigo Testamento. Então, os dois extremos, tanto de aplicar o Antigo Testamento sem qualquer crítica, aplicar literalmente aos cristãos hoje em dia, como nós desprezarmos o Antigo Testamento, são atitudes que devem ser evitadas. O Antigo Testamento é uma escritura sagrada, inspirada por Deus, é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir na justiça, mas devemos entender que o Antigo Testamento não deve ser aplicado literalmente, sem qualquer trabalho de interpretação aos cristãos hoje em dia, como ficou decidido no Concílio de Jerusalém, conforme lemos em Atos. Então, hoje eu gostaria de falar
da importância do Antigo Testamento para nós cristãos hoje em dia, né? Então eu proponho um tema, o Antigo Testamento, para quê? Né? Então, de nós entendermos a importância do Antigo Testamento, né, para a nossa vida como cristãos, mas de também nós entendermos da mesma forma como que ele deve ser aplicado na nossa vida cristã. O primeiro ponto que eu destaco é que o Antigo Testamento ele fornece base bíblica para praticamente a maior parte das doutrinas que fundamentam a fé cristã. Então, todas as doutrinas cristãs elas estão fundamentadas na Bíblia, né? Então, elas têm a base na revelação que Deus fez nas Escrituras. E o Antigo Testamento fornece a base bíblica para a maioria das doutrinas. Logicamente, não para todas, porque alguma coisa ou muita coisa foi revelada no Novo Testamento também. Mas a maior parte das grandes doutrinas cristãs, ou das doutrinas que fundamentam a fé cristã, tem base bíblica no Antigo Testamento. Eu posso citar apenas do relato da criação que nós lemos em Gênesis, por exemplo, que nós ficamos sabendo da transcendência de Deus. Deus é um ser transcendente. Isso é, ele criou todas as coisas e ele não se confunde com a sua criação, como creem, por exemplo, as religiões orientais, que no geral são panteístas, né? Então, se você já conversou com um budista, você sabe que ele crê que Deus é tudo e que tudo é Deus. Isso é o conceito de panteísmo, né? E nós não cremos assim, porque a Bíblia mostra que Deus é um ser que transcende a sua criação, Deus não se confunde a sua criação, tudo não é Deus e Deus não é tudo. Outra coisa que a descrição da criação em Gênesis nos mostra é que o mal não é inerente à criação. Pelo contrário, Deus criou todas as coisas perfeitas e o mal foi introduzido posteriormente no mundo, posteriormente na criação, pelo pecado. Então, por exemplo, nossos amigos espíritas, eles têm um conceito de que a carne é má, né? A pessoa tem que se evoluir por meio do espírito, porque a carne é aquela parte do ser que que impede ou dificulta a evolução espiritual, como eles creem. Nossos amigos católicos também, eles creem também em algum tipo de maldade que há no corpo. A Igreja Católica, por exemplo, ela ensina que o sexo é apenas para a procriação, porque haveria alguma coisa que não seja sagrada no sexo, apesar de que Deus nos criou assim, seres sexuais. Mas como nós vamos na descrição da criação em Gênesis, nós vemos que o mal não é inerente à criação, Deus não criou nada ruim, nada que tivesse mal em si mesmo. E nós aprendemos também, por exemplo, acerca da unidade da raça humana. Só existe uma raça humana, não existe raça branca, raça negra, nada disso. Só existe uma raça humana que depende do primeiro casal e existe uma unidade nessa raça, de tal forma que o pecado do primeiro casal acabou trazendo consequências para toda a humanidade. Nós aprendemos que homem e mulher foram criados igualmente à imagem e semelhança de Deus e que ambos trazem em si a mesma dignidade e o mesmo valor, exatamente por terem sido criados à imagem e semelhança do Criador. Nós aprendemos que a origem de praticamente todo o mal, de todo problema que nós vemos na humanidade, na sociedade humana, decorre do pecado. Deus criou tudo bom e quando o homem pecou, quando ele se afastou de Deus, se distanciou de Deus por causa da sua rebelião, por causa do pecado, não só a morte, mas como toda espécie de mal foi introduzido na raça humana. Nós também ficamos sabendo ainda da existência de criaturas que são espíritos puros, isto é, não tem um corpo físico, um corpo material como o nosso, que são os anjos e demônios. Esses são apenas alguns exemplos
de como o Antigo Testamento nos fornece a base bíblica para todas essas grandes doutrinas bíblicas. Nós poderíamos aqui citar bem outros exemplos, mas isso aqui eu abordei apenas a título de exemplo. O segundo ponto que eu destaco da importância do Antigo Testamento para nós cristãos e para a igreja como um todo é que o Antigo Testamento registra a revelação que Deus fez de si mesmo e dos seus atributos para a humanidade. Praticamente tudo o que nós sabemos acerca de Deus se acha de alguma forma nas páginas do Antigo Testamento, ou em forma embrionária, que seria explicado ou revelado de uma forma mais completa no Novo Testamento, mas praticamente os atributos de Deus estão revelados ali de uma forma fantástica no Antigo Testamento, porque Deus se revelou dessa forma. Então nós ficamos sabendo dos atributos de Deus revelados nas páginas do Antigo Testamento, que Deus é um ser pessoal. Isso é, Deus tem personalidade. Deus não é uma força, Deus não é uma energia, como ensinam ou como pensam algumas religiões, principalmente as religiões orientais. Deus é eterno, ele sempre existiu. Deus é o criador de todas as coisas. Não havia nada antes de Deus, né? E tudo que nós vemos, tudo que nós podemos sentir, vivenciar nessa existência foi criado por Deus. Nós ficamos sabendo também que Deus é infinito, que Deus tem o conhecimento perfeito de todas as coisas, que nós chamamos de onisciência, que Deus não está limitado pelo tempo ou pelo espaço. Nós falamos da onipresença de Deus, Deus está em todos os lugares. Deus também não está limitado por qualquer outra circunstância. Deus tem todo o poder para fazer tudo aquilo que ele decidir fazer, o que nós chamamos em teologia de onipotência. O Antigo Testamento também nos revela que Deus, além de ser um Deus pessoal, ele é santo, santíssimo, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Deus compartilha esses atributos de alguma forma com as suas criaturas morais que somos nós. Deus exige que nós sejamos santos porque Ele é santo. Deus exige que o homem seja justo porque Ele é justo. E Deus também é soberano e está no controle de todas as coisas. Mais uma vez, isso aqui não é uma lista exaustiva dos atributos de Deus revelados no Antigo Testamento, mas são apenas alguns exemplos de como Deus se revela nas páginas do Antigo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram escritos a partir da revelação que Deus já havia feito de si mesmo no Antigo Testamento. O Novo Testamento não aparece do nada, num vazio, ele aparece exatamente no contexto daquilo que Deus já havia revelado à humanidade no Antigo Testamento. Por isso, ler e estudar o Antigo Testamento nos fornece a perspectiva correta e o pano de fundo sobre o qual todo o Novo Testamento foi escrito. O terceiro ponto que eu destaco acerca da importância dos 39 primeiros livros da nossa Bíblia é que o Antigo Testamento nos ensina que desde o início Deus trabalha para a salvação do ser humano. Imediatamente após o pecado de Adão e Eva, nós lemos no capítulo 3 de Gênesis que Deus forneceu roupas de pele de animais para o primeiro casal e anunciou a vinda futura de um descendente de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que o livro de Apocalipse nos revela que era o próprio diabo ali lidando com o primeiro casal. O restante do Antigo Testamento nos mostra o Senhor trabalhando para cumprir esse propósito anunciado a Adão e anunciado a Eva, o primeiro casal, de diversas formas.
ao limitar os efeitos do pecado com o dilúvio, ao chamar e fazer aliança com Abrão, preservar seus descendentes no Egito, ao retirar o povo de Israel do Egito com grande poder, ao dar-lhes a lei no deserto, ao dar-lhes a terra de Canaã como herança, ao levantar profetas que ensinaram e corrigiram o povo de Israel ao longo dos séculos, ao anunciar com detalhes incríveis a pessoa, a obra e a vinda do Messias. Então o Antigo Testamento nos mostra que Deus, desde o início, trabalhando para a salvação do homem. Outro ponto importante acerca do Antigo Testamento para nós cristãos é que ele nos mostra que o homem pecador somente pode se aproximar de Deus nos termos e nas condições que Deus impõe. Muitas pessoas começam a ler a Bíblia com prazer. Aliás, muitas pessoas já começaram a ler a Bíblia várias vezes e gostam quando começam a ler Gênesis. Mas elas desistem logo quando chegam ao livro de Levítico, naqueles textos que falam dos detalhes da lei dada por Deus a Moisés. A lei, de fato, traz tantas exigências relacionadas aos sacrifícios e ofertas que Deus exigia do povo de Israel, à guarda de dias e festas, aos detalhes das roupas dos sacerdotes e do próprio tabernáculo, da forma como deveria ser oferecidos os sacrifícios, as leis de pureza e purificação, de diversas doenças, de lepras, as leis alimentares e a maneira como o povo que ele escolheu, que era santo porque ele próprio era santo, deveria proceder e se portar. Muitos se aborrecem e desanimam diante de tantos detalhes e minúcias que, na sua quase totalidade, não tem nenhuma relação com o nosso dia a dia. Mas o que esses textos nos mostram é que Deus, sendo santíssimo, todo aquele que quer se aproximar dele não pode fazer de qualquer forma, mas apenas por meio do caminho que Deus propõe. E esse caminho, nós sabemos, é Jesus. Então, aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento nos mostram que para chegar a Deus, a única forma é chegar da forma que Deus exige, da forma que Deus propõe. E o Novo Testamento vai complementar essa mensagem, nos mostrando que o único caminho para chegar até Deus, na verdade, é o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Outro ponto que eu destaco é que o Antigo Testamento evidencia que o homem jamais consegue agradar a Deus pelo seu próprio esforço ou mérito. E provavelmente essa seja uma das maiores lições de todo o Antigo Testamento. Ao lermos a história de Israel, de Êxodo a Deuteronômio, nos 11 livros históricos de Josué a Neemias, ou nos 17 livros proféticos de Isaías a Malaquias, o que vemos é o total e sistemático fracasso do povo escolhido em obedecer e agradar a Deus. O quadro da nação de Israel no Antigo Testamento é terrível, com a idolatria mais baixa sendo imitada dos povos pagãos, injustiças, corrupção, opressão dos pobres e dos mais humildes. Os líderes da nação, que deveriam guiar o povo nos caminhos do Senhor e dar exemplo, isto é, seus reis, seus anciãos, juízes, sacerdotes e profetas, eles são os primeiros a se corromperem e a oprimirem e explorarem o povo. Então, o sentido da afirmação de Paulo aos Gálatas de que os que querem viver sobre a lei estão debaixo de maldição e também de que a lei serviu apenas de aio para nos conduzir a Cristo, é justamente que a lei nos mostra a nossa incapacidade de obedecer e agradar a Deus. Isso é o resumo da experiência do povo de Israel no Antigo Testamento. E quando nós, como cristãos, ou o homem hoje em dia, quando nós reconhecemos essa incapacidade
para nós obedecermos a Deus, para nós agradarmos a Deus pelo nosso próprio esforço, nós estamos prontos então para crer em Cristo e recebê-lo como nosso Salvador, para nós recebermos o novo nascimento que vem do alto e recebermos o Espírito Santo que nos capacitará então para viver uma vida que agrade a Deus na força e pelo poder do próprio Deus por meio do Espírito Santo. E já caminhando para o fim, no sexto tópico eu destaco que o Antigo Testamento nos dá segurança de que ao final Deus trará o justo juízo sobre todo o mal e sobre toda injustiça que se pratica nessa vida. As páginas do Antigo Testamento, elas demonstram vez após vez a misericórdia de Deus. O Senhor, como supremo juiz da criação, muitas vezes retarda o seu juízo, dando tempo aos homens a que se arrependam e mudem os seus maus caminhos. Porém, o Antigo Testamento nos mostra que quando o tempo de Deus chega, aqueles que praticam o mal e a injustiça recebem o merecido castigo divino. Quando Deus diz que é suficiente, que o tempo chegou, não há mais escapatória e Deus aplica o seu juízo merecido sobre todo o mal e sobre toda a injustiça. Nesse mundo corrompido pelo pecado, é comum que os filhos de Deus enfrentem o mal e a injustiça. Mas a Bíblia nos assegura que um dia todos comparecerão diante de Deus e terão que prestar contas de seus atos praticados nessa existência, nessa terra. O Antigo Testamento demonstra esse equilíbrio entre a misericórdia e a justiça de Deus, que se cumpriu de uma forma perfeita na morte e na ressurreição de Cristo. O que o Antigo Testamento antecipa, Deus mostra na cruz ao punir o nosso pecado e a nos oferecer graça e misericórdia em Jesus. E, finalmente, o Antigo Testamento mostra a fidelidade de Deus para com as suas alianças. Ao longo da história da redenção, Deus fez diversas alianças com homens. Por exemplo, com Adão, ele fez aliança com Noé, que jamais destruiria a humanidade por meio de dilúvio. Ele fez uma aliança com Abraão e seus descendentes, com Moisés, com Israel, com Davi. E a fidelidade de Deus para cada uma dessas alianças, demonstrada nas páginas do Antigo Testamento, nos asseguram que o Senhor cumprirá também a nova aliança feita por meio do sangue de Jesus conosco. Então, ao lermos o Antigo Testamento, nós temos essa segurança de que o Senhor vai cumprir a sua aliança que nós temos com Ele por meio do sangue de Jesus. Então, eu gostaria de concluir dizendo que todos nós aprendamos então à vista de que o Antigo Testamento é escritura divinamente inspirada, é útil, né, para nos instruir, para nos corrigir, né, para nos ensinar, mas que precisa ser lido com cuidado, ser entendido como ele se relaciona conosco como cristão, que nós aprendemos a amar o Antigo Testamento, a ler e a estudar o Antigo Testamento como parte das Escrituras Sagradas que eles são, com discernimento, sem cair no erro de querer aplicar muito que está ali de forma literal, mas também sem desprezar essa parte das Escrituras Sagradas que são tão importantes para o nosso crescimento espiritual como toda a Bíblia. Amém? Vamos orar e clamar que o Senhor nos ajude então a amar a sua palavra, amar a sua revelação para nós. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, de uma forma especial, da maneira milagrosa e sobrenatural, pela qual o Senhor fez preservar a tua revelação para nós, Senhor, inspirando homens de Deus, Senhor, a registrarem
aquilo que o Senhor havia revelado, a tua verdade revelada à humanidade. E nós recebemos essa palavra como demonstração do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia para conosco, Senhor. Ajuda-nos a amar a tua palavra, a desejar a tua palavra, a meditar na tua palavra de dia e de noite integralmente, Senhor. E ajuda-nos também a entender a mensagem do Antigo Testamento para as nossas vidas como cristãos. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu desejo a você, a sua família, um ótimo 2021, que as bênçãos de Deus estejam sobre você, te guardando, te livrando de todo o mal e te ajudando a crescer nesse momento de crise que nós estamos enfrentando. Amém? Encerramos aqui com uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua providência sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo em nós, que nos ajuda em todas as coisas, nos ajuda a orar, nos ajuda intercedendo por nós, nos dando direção, nos ensinando, nos corrigindo. Te agradecemos por todas as coisas. Pedimos, Pai, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança, fortalecer o nosso amor nesses momentos difíceis pelos quais nós estamos passando, a igreja está passando, o nosso país está passando. Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê a graça, o poder do teu Espírito Santo para nós enfrentarmos tudo aquilo que o Senhor permitir debaixo da direção e do poder do teu Espírito Santo. Fica conosco, abençoa nossas vidas e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga que nos assiste pela internet, e domingo que vem, se Deus permitir, nós estaremos reunidos juntos na igreja, em nome de Jesus. Um grande abraço.